contigo, nossa eterna gratidão. Possamos ter a sua paz. Que nós, neste momento, que nós aqui nos encontramos, possamos juntos reviver alguns momentos felizes, rememorando acontecimentos que fazem parte da nossa doutrina espírita. Como nós estamos no mês de abril, terminando hoje, 30 de abril, amanhã já é 1º de maio. Então, este mês de abril, ele é uma data muito significativa para os espíritas. Porque foi neste exato mês, de 18 de abril de 1857, que surgiu a doutrina dos espíritos, ou, como queiram, o espiritismo. Em Paris, nesta data, o senhor Hippolyte Léon Rivail, Denisard Rivail, lançou este livro que inaugura a doutrina espírita aqui no nosso mundo, na Terra. Então, antes de fazer algumas abordagens que já é do conhecimento dos nossos amigos espíritas, mas antes de abordar esses assuntos, esses conteúdos, nós iniciamos com uma passagem no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12, que para nós significa assim: Jesus falando aos seus discípulos, na antevéspera da sua partida ou crucificação, em que ele conversava com o seu grupo, a sua comunidade de discípulos, e preparando-os e fazendo profecias ou premonições do que estava a acontecer. Conversava com um, respondia às indagações de Tomé, outras de Felipe e de Judas não Iscariotes. E nesse versículo 12, ele assim se expressa: ainda tenho muito o que vos falar, mas, por enquanto, vós não podeis suportar. Está lá escrito, textualmente. Então, em primeiro momento, o que nós vemos, que o Cristo de Deus, aquele que o mundo judeu aguardava e que era anunciado pelos profetas antigos, ali estava a falar com a sua comunidade, os seus discípulos, informando que não estava tudo ali, que ele não nos pôde dizer tudo, ou melhor, poderia nos dizer tudo, mas os homens, nós, aqueles homens que representam nós hoje, aqui na Terra, não poderíamos entendê-lo exatamente naquele tempo, espaço, ou naquele momento, porque faltava-nos muitos conhecimentos que antecipava esse conhecimento que hoje, mais tarde, estamos com ele. No capítulo 16 e também no 14, Jesus falava que se me amais, eu não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o Consolador, que retomará tudo o que eu vos tenho dito e acrescentará outras coisas que, por enquanto, agora não podereis entender. Então, é o Espírito de verdade que
ficará convosco por todo sempre. Então, feito isto, Jesus foi à crucificação. E após os tempos preditos, preparados, após o avanço de várias ciências que embelezam ou engrandecem a inteligência humana, mais ou menos no século XIX, quando iniciou-se os estudos ou a preparação para o advindo do Consolador que Jesus mesmo pessoalmente nos prometeu. Então, tudo de forma gradual, simples, sem nenhum alarde, sem que fosse necessário utilizar as cabeças coroadas da terra ou o poder político dos homens. Como a doutrina espírita surgiu através da mediunidade, que é uma faculdade humana, que todos os homens a tiveram e a têm, em diversos graus e funções, finalidades, especificidades. Então, esta mediunidade é tão antiga quanto o homem na terra. Todos, como disse, a têm, e conforme depois está lá no livro dos médiuns, aquele que sente em qualquer grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Então, esta faculdade sempre existiu, os espíritos sempre se comunicaram com os homens. Se nós estudarmos a história da humanidade, os vários livros, nós vamos encontrar episódios deste contato entre o homem físico e o homem transcendental ou o homem espiritual. Vamos vê-los em diversas formas de relações, em diversas comunidades e culturas da antiguidade, menos antigas e contemporâneas. Mediunidade esta que foi utilizada pelos espíritos para revelarem inicialmente que os homens morrem o corpo e não a alma. Então foi no ano de 1848 que o mundo voltou as suas atenções para os fenômenos que aconteciam em Hydesville, numa cidade dos Estados Unidos, com a família Fox, cujas jovens, meninas ainda, elas testemunharam pancadas sem causa física. Foram feitas verificações para ver o que estava acontecendo. Antes de deitar, pancadas começavam e aí então foram habituais essas pancadas. Mais tarde, a menor, de 11 anos, porque diziam os avançados, os preconceituosos, as pessoas que pensam ter explicação para tudo, que aquilo era o pé rachado, que estava ali fazendo aquelas diabretes. E uma delas, a menor, de 11 anos, disse: "Ô pé rachado, você está me ouvindo?" E ele deu uma pancada, dizendo que sim. E aí começou um código simbólico para as comunicações com pancadas, sim ou não. E mais tarde, pessoas da vizinhança, outros. Essa família era a família da igreja evangélica. E então, foram traídas muitas pessoas para dar explicações daquele fenômeno e ninguém sabia dar. Mais tarde, aconteceu as mesas na França,
em Paris, as mesas giravam. Pessoas da sociedade parisiense colocavam as mãos sobre uma mesa e elas simplesmente dançavam, ou bailavam, ou se movimentavam. E era ali, formou-se uma reunião de diversões. As pessoas achavam que aquilo era um entretenimento e faziam aquilo quando o senhor Rivail, professor francês, que havia estudado com Pestalozzi, este Henri Pestalozzi, grande pedagogo, que trouxe até hoje enormes metodologias para o ensino de jovens. Ele tinha estudado com Pestalozzi em Verdun, na Suíça, e estava em Paris já como professor e lecionava línguas, e foi convidado por um padeiro, um amigo, um senhor, para participar de uma reunião numa casa onde, segundo diziam, os espíritos se comunicavam. E ele foi, sem acreditar, porque ele dizia assim: quando me provarem que a mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, porque diziam que as mesas respondiam às perguntas inteligentes que as pessoas faziam. E ele foi a uma reunião dessas, e lá ele ficou encantado, não de forma deslumbrado, como queira, mas ficou curioso. Ele não sabia explicar de onde provinha aquelas comunicações. Ele não tinha ainda a explicação. Não sabia como convencer a sua racionalidade os motivos daquelas comunicações. Então, ele se propôs a averiguar, a fim de que pudesse entender o que aquilo se passava. Porque achavam absurdo quando havia aquelas comunicações. E aqueles seres davam prova de que eram seres inteligentes, porque as perguntas que faziam, perguntas inteligentes, eram oferecidas respostas também inteligentes. Mais tarde, quando ele, verificando que não havia fraude, nenhuma possibilidade de fraude, começou a fazer reuniões na presença de pessoas intelectuais de Paris, dando um caráter sério àquelas manifestações ou aqueles fenômenos. Pessoas, magistrados, físicos, matemáticos, começaram a, com ele, participar de reuniões. E, mais tarde, ele faziam perguntas em voz alta, e os espíritos faziam a psicografia através de um médium, inicialmente Julie Baudin, ou Baudot, e que ela escrevia as respostas, que o codificador, foi chamado depois de o codificador, porque mais tarde um espírito amigo disse que ele tinha sido um homem que viveu numa época passada e que tinha o nome de Allan Kardec, e ele adotou esse nome, esse vulgo de Allan Kardec. Então, ele, nessas reuniões, conhece essa médium. Então, ele iniciou essas perguntas, as respostas, que eram dadas pelos espíritos, e reuniu, e mais tarde, após 20 meses na tipografia, uma tipografia no subúrbio de Paris, ele lançou o Livro dos Espíritos e convidou inicialmente algumas pessoas do seu círculo mais estreito de amizade, inclusive a família das duas médiuns, que eram jovens ainda, e ele, nesse dia, 18 de abril, ele fez uma oferenda de 2 exemplares, que só tinha, naquela época, na primeira edição, 501 perguntas e 501 respostas. Ele fez uma oferenda às duas médiuns, duas jovens,
que ficaram alegres com esta distinção, e a mãe delas, conversando no dia deste lançamento, disse: Senhor Rivail, as minhas filhas estão encantadas com a distinção que acaba de receber do professor, porque elas dizem que nunca recebeu tamanha distinção. E as meninas se aproximaram do codificador Rivail, o professor Rivail, e ali ele disse: agora você pode casar. Ah, sim, agora eu posso casar. Não posso, senhor Rivail? Pode sim. E cadê seu noivo? Não, meu noivo não está aqui. Ele está preparando o casamento, está na cidade vizinha. Mas eu vou me casar no mês de julho. Era o mês de abril, data do lançamento. Então, ele lançou esse livro dos Espíritos. Aí, então, mais tarde, depois de um período, ele fez uma revisão, já utilizando outro médium, a Ruth Jafé, outra jovem, que foi utilizada para fazer a revisão. E nesta revisão houve uma ampliação, onde foram acrescentadas outras perguntas e outras respostas do Livro dos Espíritos, que são as que da atual edição: 1019 perguntas, 1019 respostas. Então, aí o Livro dos Espíritos surge, inaugura o Espiritismo. Então, muitos vêm à publicidade para contrariar, para contradizer a Igreja Católica, outros religiosos, alguns cientistas, mas outros tantos que estavam ali começaram a se interessar por aquele livro e leram os livros militares, físicos, e um deles começou a pesquisar, e daí dava o apoio científico com alguns livros que escreveram mais tarde, como Alexandre Akizakov, vamos dizer, mais à frente, mas Gabriel Delany, que foi contemporâneo de Allan Kardec, cujo pai, o senhor Alexandre, era amigo pessoal do professor Rivail, e a própria mãe de Gabriel Delany colaborou com a codificação espírita. Então, Gabriel Delany escreveu vários livros como escritores básicos da doutrina espírita, dando a extensão científica às pesquisas que o Livro dos Espíritos suscita às pessoas. Então, outros colaboradores surgiram, como o pesquisador William Crookes, que tinha uma jovem que era incomodada, tinha uma mediunidade, e ela, Florence Cook, que as pessoas criticavam a sua mediunidade, era sonâmbula, e ela dava comunicações, e um contraditor dizia que era mistificação, que era desonestidade, que era mentira, que era engodo. Então, ela foi à casa do professor William Crookes, e foi a esposa do senhor William pedir a ela permissão para que o físico fizesse uma investigação sobre a sua mediunidade. Ela se colocaria à disposição do senhor William para as pesquisas, e ele achou muito bom, porque assim ele teria uma oportunidade de desmascarar a mediunidade e colocar por terra, com as suas verdades científicas, a doutrina dos Espíritos surgida com o Livro dos Espíritos. Então, após um período de pesquisa, esse investigador, utilizando essa médium, onde houve várias sessões de materializações, onde se comunicou o espírito de Kate King com o seu pai também, que tinha sido
um pirata, e deram em várias sessões controladas pelo protocolo científico da época, as sessões, para que não houvesse mistificação nem fraude. Nas sessões, chegou-se a amarrar a médium, porque o espírito se materializava e percorria e se movimentava na sala e tocava as pessoas, e diziam que era o próprio médium que, através de um reflexo de como o espelho, uma imagem criada, ele conseguia fazer isso. Então amarraram o médium e esses fenômenos ocorriam sem nenhum contratempo, mesmo a médium estando amarrada. Então, mais tarde, esse pesquisador escreve um livro contestando que a mediunidade não é uma mentira, e reafirmando com o livro Fatos Espíritas que a mediunidade era legítima, porque todos os seus procedimentos o levava a ter aquela conclusão de que a mediunidade estava, naquele caso, livre das mistificações. Embora nós sabemos que existem a mistificação, o fraude, as pessoas que utilizam o magnetismo para proceder movimentos de ganhar dinheiro, de fazer um palco, um auditório público em que as pessoas vão para entretenimento ou para movimentar dinheiro. Então, essa mistificação, ela pode ocorrer como acontece com os mágicos ou com outros tipos de pessoas que utilizam essa metodologia para se locupletarem com alguma coisa material. Mas aí a mediunidade ali estava comprovada. Outros vieram à tona e, como Alexander Kizakov, que eu já falei, que foi um dos conselheiros do czar da Rússia, que comprovou em algum livro que ele escreveu que a mediunidade era um fato incontestável e que prosseguia assim. Mais tarde surgiram outros livros formando o Pentateuco Espírita, que nós chamamos de A Codificação Espírita. E o nome Espiritismo foi o próprio senhor Rivail, Allan Kardec, vulgo Allan Kardec, que separou o termo espiritismo do termo espiritualismo, que é muito mais amplo. Espiritismo é a doutrina espírita, que tem seus princípios formalizados, seus consolidados, e que deveriam ser motivo de estudo para que alguém quisesse conhecer o espiritismo, tem que conhecer esses postulados, esses princípios, e que a doutrina espírita, aí mais tarde, ela atraiu vários pesquisadores, e com o advento da revista espírita, em que várias pessoas mandavam narrações, informações, dissertações de comunicações de espíritos que comprovavam a sua imortalidade. Existe várias na revista espírita, que é uma complementação da codificação espírita, que foi fundada pelo codificador e que existiu, pelo menos ele escreveu e organizou até a sua desencarnação no ano de 1869, que estava ali vários fatos de pessoas comprovando a mediunidade, como nós temos ali a mensagem de um chamado o Suavo de Magenda, que era um oficial do exército argentino, que o Suavo era um oficial francês que se situava na Argélia ocupada pela França. Então, um daqueles Suavos se comunicou numa das
sessões espíritas e deu ali informações consistentes de que da sua presença, da prova da sua imortalidade, da sua identificação como pessoa antes de desencarnar, continuava sendo o mesmo personagem e dava ali provas incontestáveis da imortalidade da alma. Então, essa revista espírita que traz também que deve ser vista e estudada, porque ela aprofunda os conhecimentos sobre o espiritismo. E aqui no Brasil, mais tarde, mesmo depois, 8 anos mais tarde, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, no ano de 1865, ainda sobre as lâmpadas do querosene, porque a gente ainda não tinha a lâmpada elétrica, quando foi feito tudo isto, a luz era do querosene, ou do gás incandescente, ou do óleo que queimava. Não havia ainda a lâmpada que surgiu no ano de 1879, lá nos Estados Unidos, e por sinal agora no dia 21 de outubro vai fazer 140 anos que nós temos aqui a lâmpada, que não existia antes, era tudo na base do querosene. Então, em Salvador, um grupo de pessoas também da sociedade, militares, magistrados, professores, homens ilustres, eles resolveram sentar numa mesa e, à luz da lamparina, aplicar a regra do senhor Rivail e invocaram os espíritos. E estavam todos eles ali, cada um com a folha de papel diante de si, quando um deles começou a escrever, e escreveu, e quando aqueles homens ali, homens sérios, eles ficaram emocionados. Eles não sabiam ainda o conteúdo do que estava sendo escrito. Eles ficaram atentos àquele que estava escrevendo e ficaram ali compenetrados, respeitosos, mas muito emocionados. E quando terminou o movimento da escrita, eles leram uma mensagem, e essa mensagem estava ali, dirigida a eles, e escrita pelo Espírito Anjo de Deus. Então essa foi talvez a primeira sessão mediúnica em terras do Brasil, em Salvador. E aí esse movimento começou a chamar a atenção de intelectuais do Rio de Janeiro, pessoas que haviam vindo da França, porque havia uma movimentação política, um governo, Carlos V, depois assumiu outro governo, e eles foram exilados para o Brasil, fugiram da França e vieram para o Brasil por perseguição política. E aqui eles folhearam a revista espírita e adquiriram e trouxeram exemplares em francês do Livro dos Espíritos, e formou-se ali uma linha de interesse por aqueles escritos do senhor Rivail. Então ali foi formado um grupo de estudos da doutrina espírita, tendo como base o Livro dos Espíritos, e esses grupos foram se mexendo, como nós vemos aqui ainda hoje, porque nós temos o movimento espírita nacional e temos a doutrina espírita. O movimento espírita é uma coisa, a doutrina espírita é outra coisa. Eu acho, pelo menos, completamente diferente. Porque quando se fala em história do espiritismo, nós vimos que pessoas vão e falam sobre a história de uma instituição que nós respeitamos e que é venerável, mas que ela não é a história do espiritismo. A história do espiritismo, ela remonta à participação de muitos grupos, de muitas pessoas e de tantos médios, porque o Brasil começou aí
nós temos como Chico Xavier, que é, para nós, o maior médium, que queiramos ou não, que já veio aqui na Terra, depois de Jesus, com os seus livros que ele deixou, 412 livros. Depois nós temos Divaldo Franco, que tem uma obra muito belíssima, a serviço da divulgação do Espiritismo. Mas isso agora está sendo muito fácil. As casas espíritas abrem-se livremente para os homens estudarem também, e por livre e espontânea vontade, a doutrina dos Espíritos. Mas nessa época primeira, no Rio de Janeiro, foi muito difícil, porque havia o Código Penal brasileiro que tratava a mediunidade como curandeirismo, e muitos centros espíritas foram fechadas as casas espíritas por ordem policial. E mesmo depois, com a interferência de pessoas como o Dr. Bezerra de Menezes, que é um dos mais ilustres personagens do movimento espírita brasileiro, este Bezerra de Menezes, que era respeitado no Rio de Janeiro, que foi político, que assumiu cargos públicos, ele enviou uma carta a Floriano Peixoto pedindo para reconsiderar as casas espíritas, a mediunidade, porque os médios faziam cura sim, mas não eram remunerados, eles não recebiam dinheiro, não eram pagos, não eram feitas cobranças. Aí foi considerado, diminuiu um pouco a perseguição, embora não totalmente. Mas esses pioneiros, esses que vieram primeiros, eles enfrentaram muitas barreiras para formar hoje o que nós temos, esse movimento espírita nacional. As casas espíritas que formam o movimento espírita estudam e devem estudar o espiritismo. Nas bases do espiritismo é intocável. Nós sabemos que do jeito que Jesus falou, que não podia dizer tudo, porque nós não podíamos entender, a doutrina espírita também, ela não parou na codificação. Aí vieram o quê? A complementação. Livros como, que eu já falei, os de Francisco Cândido Xavier, onde nós temos aquelas obras de André Luiz, que são um conjunto de 16, que mostra a realidade do mundo espiritual. Porque como se dá a desencarnação, qual o panorama que o indivíduo começa a enfrentar depois de perder o corpo físico. Então, nunca ninguém havia pensado nisto. Nunca nenhuma doutrina falou sobre essas coisas. Como também, nenhuma doutrina até então havia falado que muitos que desencarnam, que perdem o corpo físico, ficam sem saberem que perderam o corpo físico. E que acham que ainda estão vivos. E por isso mesmo, como não tem uma educação espírita, ou melhor, não tem uma educação também evangélica, ou não praticavam amor e a caridade, ficam perdidos no mundo espiritual. E são muitos que se encontram assim. Então, foi a doutrina espírita que nos revelou essa verdade, que não foi uma teoria escrita por Allan Kardec. Não foi os homens que escreveram, que disseram, os espíritos, depois que desencarnam, alguns deles, ficam sem saber que estão desencarnados. Mas foram as próprias almas dos mortos que vieram e que testemunharam e que disseram, e nas reuniões mediúnicas controladas, de forma como se controla uma sessão experimental, e que esses espíritos vieram e mostraram o seu embaraço, não saber que está desencarnado, porque o que parece ainda, sentindo todas as percepções da vida física que tinha na Terra, e ainda sentindo as necessidades que fazia sofrer o seu corpo físico, de enfermidades, falta de fome, etc. Então, essas entidades vinham e davam testemunho
das suas dificuldades no mundo espiritual. Então, esse movimento foi crescendo, mas, como eu disse, nós precisamos ver o que é espiritismo e o que é movimento espírita. O movimento espírita, ele é muito complexo e existe muitas variantes, e todas elas merecem, quando são de boa vontade, merecem respeito. Quando são frutos do desinteresse. Como Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste. Tudo o que estiver envolvido nesse postulado deverá ser respeitado, porque muitas pessoas que se acham donas da verdade, inclusive do espiritismo, porque não tem ninguém dono do espiritismo, não existe ninguém na Terra ainda dono do conhecimento total. Então, muitas pessoas se acham no dever de criticar e de censurar determinadas situações e procedimentos, comparando com outras doutrinas. Então, é preciso respeitar essa complexidade, porque no movimento espírita existem muitos contrastes. O próprio Evangelho de Jesus, quando surgiu em Jerusalém, e a casa primeira surgida, a casa do caminho, com Pedro, Tiago e João, havia o cisma, muitos cisma, Tiago querendo implantar ideias judaicas, como a circuncisão e como outros parâmetros do judaísmo antigo. E assim também, no espiritismo de hoje, há muitas pessoas advindas de várias filosofias religiosas que ainda trazem cucadas no seu atavismo espiritual, na sua herança cultural, costumes e hábitos antigos e inocentemente, às vezes, por impulso, às vezes inconsciente ou consciente, eles querem adotar essas situações no movimento espírita. Mas a doutrina espírita é intocável, está lá. E como eu disse, a complementação dos livros que nos trouxe Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, outros médios que nos vieram trazer obras formidáveis sobre o conteúdo espírita. Como Zilda Gama, a médio de Juiz de Fora, que trouxe muitos belíssimos livros, romances que deverão ser estudados. E eu até hoje não vi nenhum livro falar tão lindo e tão belo e tão consistente sobre o regresso de Pedro, o apóstolo de Jesus, ao mundo espiritual. E no livro do Suprema, num dos capítulos finais, Pedro, ali, esse livro é escrito por Zilda Gama, mas o espírito é Victor Hugo, e Pedro ali conta a sua epopeia, quando ele regressa ao mundo espiritual, e que ele, ao chegar, levado a uma região de conteúdo inenarrável pela linguagem humana, ele ali se dirige ao mentor espiritual: mentor amigo, onde é que eu estou? Retira-me daqui imediatamente, para que a minha presença impura não venha a corromper este ambiente. Então, aí o mentor diz: Pedro, meu filho, você venceu na terra o último do Calvário, você merece estar aqui. Então, muitos livros de Zilda Gama, depois vieram Ivone do Amaral Pereira, que tem outros tantos livros que trazem a codificação espírita na sua exemplificação, os fatos, o que ocorre com os espíritos no mundo espiritual, como sofre aquele que não foi bastante caridoso com o seu próximo, aquele que não conseguiu perdoar, que guardou alguma mágoa, o que é que ele sofre no mundo espiritual. E há um livro belíssimo que, se a gente for dizer assim, não sei se é mediúnico, se é ou se não é, porque não existe autor para esse livro, que é Recordações da Mediunidade, em que ela conta premonições, situações vividas no mundo espiritual, quando ela desdobrava e narra situações que os médios
que devem ler este livro, Recordações da Mediunidade, trazem experiências que enriquecem a mediunidade de cada um. Enriquecem não só a mediunidade, mas a vida de cada um. Porque quando nós lemos esses livros, nós cada vez mais nós nos alimentamos com o elixir que vem dos céus, nos trazendo a suavização para as nossas dores. Porque esses livros trazem a prova de que a doutrina espírita é o consolador, justamente o que Jesus nos prometeu. Então, muitos escritores aqui, então nós vemos ainda esses escritores, muitos deles que nós não podemos nos lembrar todos, mas são extraordinários. Nós temos livros como o de Martins Peralva, livros de Hermínio Corrêa de Miranda, livros daquele professor Herculano Pires, livros de Raul Teixeira, e esses expositores que hoje traçam diretrizes para a nossa caminhada. O Brasil é um país riquíssimo de médiuns espíritas. Nós estamos vivendo uma fase construída por Chico Xavier e por Divaldo Pereira Franco, esse médium extraordinário que traz Jesus para as multidões, e outros estão chegando agora e estão dando complementação a esse trabalho, um trabalho de fôlego, porque nós temos agora Haroldo, esse nosso irmão lá de Belo Horizonte, que faz também, com a sua fala, nós vivermos os momentos em que Jesus esteve na terra. E aqui de Campina Grande, nós temos um jovem que nos encanta com a sua palavra, que entra nas nossas fibras mais profundas do ser. Nós temos aqui, porque nós às vezes, segundo Jesus, ninguém é profeta em sua terra. Mas nós temos aqui esse nosso Rossandro, esse jovem que está aqui. Essa semana eu estive olhando, ele estava numa palestra, 861 mil visualizações. É um jovem que faz palestras no Brasil todo. Agora mesmo, essa semana, fim de semana, esteve falando num congresso espírita, se eu não me engano, aqui no sul do país, não sei se foi em Brasília, junto com Divaldo Franco, que aparece ele com Divaldo Franco. Então, são espíritos que não é para qualquer um, são espíritos preparados que vieram de outras encarnações, trazendo em si muitas experiências depois que cresceram na maturidade, e trazem no conhecimento dentro de si mesmo, no seu inconsciente, aqueles conhecimentos que fogem do vulgo, fogem da média dos homens. Então, a doutrina espírita está aí crescendo com esses nossos irmãos, e a mediunidade não pode ser desprezada. Há grupos, há pessoas que estão fazendo psicografia, e nós não entendemos como é que se pode proibir a mediunidade. A mediunidade, toda a origem do espiritismo foi através da mediunidade. É utilizada a mediunidade, todos esses livros que nós hoje vemos, é fruto da mediunidade. Então há muitos médiuns por aqui hoje fazendo esse trabalho de consolação, como está atualmente esse nosso companheiro Fernando Bem, trazendo cartas para as mães desencarnadas, aos filhos, os filhos trazendo cartas para as suas mães. Então a mediunidade está aí. Nós não podemos mais querer fechar a luz que penetra na terra com a peneira arcaica, retrógrada dos nossos preconceitos, do nosso pedestral preconceituoso, porque que queira ou que não queiramos, a doutrina espírita prosseguirá, disseminando os postulados de Jesus, fazendo com que a promessa que ele fez, eu vou estar convosco durante todos os tempos, não vos deixarei órfãos, está se concretizando agora mesmo na terra, enquanto muitas pessoas ainda estão desencantadas, ainda não conseguiram ver nem ouvir com os olhos do Espírito, consegue ver alguma coisa
com os olhos do corpo, que tem uma retrospectiva muito estreita e não consegue ver e ouvir com os olhos, com os ouvidos do Espírito, porque está aí Jesus de volta à terra, restaurando o seu evangelho, trazendo de novo, conforme ele havia ensinado aos homens, consolando os corações, porque não existe na terra, incomparavelmente, não existe nenhuma doutrina que console mais do que a nossa querida, não nossa, mas de todos nós, doutrina espírita. Então, aí vemos aí que o movimento espírita cresce, mas que os espíritos que estão neste movimento espírita, devem respeitar as ideias de cada um, porque o que nós devemos nos firmar e o que nós devemos nos deter e devemos nos concentrar são nos princípios básicos do Espiritismo e nos princípios básicos do que Jesus deixou nos seus evangelhos. Esses princípios não sendo ofendidos, eles deverão ser respeitados. Então, é humildade, é caridade, é tolerância, é compreensão, nós nos comportarmos assim, porque se nós ainda não nos toleramos, então nós criticamos o nosso irmão, porque tem uma mediunidade mais avantajada do que a nossa, e vamos dizer assim, por motivo de inveja, a gente toca fogo naquele comportamento mediúnico. Então é hora de que a gente pare e pense que nós precisamos vigiar e orar. Então o movimento espírita cresce, consolando corações, reafirmando a imortalidade da alma, reafirmando a continuidade da vida, que ninguém morre, e mostrando que Jesus não desapareceu da terra na crucificação, está de volta, não pregado numa cruz, mas andando conosco em qualquer parte, onde quer nós estejamos e onde quer que nós invoquemos o seu bendito nome. Que Jesus nos abençoe. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.